O ácido desoxirribonucleico, ou ADN, transporta a herança de todas as coisas vivas. Esta molécula de cadeia longa armazena um código original na combinação de 4 bases químicas, dando forma aos degraus desta escada em espiral. A sequência das bases ao longo da molécula de ADN constitui a informação genética. O ADN é responsável pela transmissão das características hereditárias de cada ser vivo. O ADN humano contém aproximadamente 3.000 milhões de pares destas bases, dispostas em 46 cromossomas. Quase infinito na sua complexidade, este é o código do corpo humano. Imaginem que poderíamos explorar uma célula humana programada pelo ADN no seu núcleo. A célula é como uma pequena fábrica. As mitocôndrias alongadas são as centrais nucleares da célula, produzindo energia à medida que absorvem o oxigênio e digerem os açúcares. O núcleo encontra-se no centro da célula e contém as instruções de ADN. O corpo humano tem mais de 10 trilhões de células que diferem em tamanho, forma e função. As células que compõem os ossos e que são muito rígidas formam o esqueleto que dá ao corpo a sua forma e fornece a estrutura para a nossa viagem. Um humano adulto tem mais de 200 ossos. Os ossos contêm diferentes tipos de células. As células que formam os novos ossos, as células que mantêm os ossos em bom estado, controlando a sua composição de sais minerais, as células que decompõem o tecido dos ossos e as células que cobrem os ossos e regulam a quantidade de cálcio e fosfatos. Os ossos protegem os órgãos vitais como o cérebro e o coração e armazenam o cálcio, essencial para os nervos e para as células musculares. Alguns dos ossos maiores contêm um núcleo macio vivo chamado medula óssea. A medula óssea é um tecido gordo e esponjoso que contém células estaminais imaturas e ferro. Estas células estaminais podem transformar-se em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas que compõem o sangue. Esperam até que as células enfraquecidas ou danificadas necessitem de ser substituídas. O sistema circulatório necessita da medula óssea para se manter em funcionamento, trazendo vida a todas as células do nosso corpo. Os músculos e o tecido conjuntivo mantêm os ossos juntos entre si. As células musculares produzem todos os movimentos corporais, como respirar ou correr. O nosso corpo tem mais de 600 músculos, a maior parte disposta em pares combinados de ambos os lados. Uma vez que cada músculo pode executar apenas um movimento, o corpo utiliza músculos opostos para criar uma ação, como o acenar com a mão. O músculo bíceps puxa o braço para dentro, enquanto o tríceps faz com que o braço se estenda. A maioria dos músculos do esqueleto age sob controle voluntário, reagindo aos comandos do sistema nervoso. No interior do esqueleto, outros músculos funcionam em permanência. No coração e nos pulmões, fígado, estômago e intestinos, pequenos músculos controlam a respiração, ajustam o batimento cardíaco e ajudam a digerir os alimentos. No interior da caixa torácica encontra-se o coração, o mais crítico de todos os músculos. O coração bombeia o sangue através das artérias, dos capilares e das veias para fornecer a cada célula o oxigênio e os nutrientes necessários. Para levar o oxigênio até às células, o sangue deve ir do coração aos pulmões e voltar novamente ao coração. O sangue, rico em oxigênio, retorna ao coração, que se contrai, para o fazer entrar na artéria principal, a aorta, e para o nosso corpo através de um labirinto de sentido único, representado a vermelho. As veias carregam o sangue venoso oriundo das células, aqui representado a azul, de novo para o coração. Deste modo, o coração faz circular o sangue por todo o corpo a cada 30 segundos. Os 5 litros de sangue que circulam no nosso corpo contêm glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio dos pulmões, glóbulos brancos que ajudam a lutar contra as infecções e plaquetas que fazem com que o sangue coagule. Os glóbulos vermelhos têm uma forma estranha, um disco redondo e achatado para que se possam comprimir através dos capilares até às células individuais.
Estas são as únicas células sem núcleo, o que lhes permite transportar mais oxigênio. A forma do disco aumenta a área de superfície da célula para a transferência de oxigênio. Os glóbulos brancos são muito maiores e muito mais raros. Uma relação de 1000 glóbulos vermelhos para um glóbulo branco. Os glóbulos brancos circulam no sangue para chegarem rapidamente a qualquer foco de infecção existente. Ajudam a produzir os anticorpos que eliminam as bactérias invasoras. Quem controla esta complexa autoestrada é o sistema nervoso, com nervos espalhados por todo o corpo e ligado à espinal medula e ao cérebro. O cérebro contém aproximadamente 100 mil milhões de células nervosas, ou neurónios, e trilhões de células de suporte. A espinal medula encontra-se no interior da espinha dorsal e conecta o cérebro ao resto do corpo. Além da espinal medula, existem 2 sistemas nervosos adicionais, o sistema nervoso autónomo e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autónomo monitoriza e controla as funções automáticas de suporte à vida. O sistema nervoso periférico possui fibras nervosas motoras e os nervos sensoriais que levam informação à espinal medula e ao cérebro. As células do sistema nervoso, os neurónios, transportam mensagens eletroquímicas célula a célula. Os neurónios estão divididos em 3 partes: o corpo da célula, com todas as suas funções básicas; o axónio, de forma fina e alongada, é o responsável pela condução dos impulsos elétricos. As dendrites, ou terminações nervosas, fazem ligações com outras células, permitindo às mesmas comunicar entre si ou detectar alterações no meio envolvente. Os neurónios sensoriais levam sinais para o sistema nervoso central. Os neurónios motorizados conduzem sinais do sistema nervoso central a outras partes do corpo. Os receptores percepcionam o meio ambiente e codificam esta informação em mensagens eletroquímicas que são transmitidas pelos neurónios sensoriais. Os receptores nervosos detectam alterações, incluindo pressão, paladar, som e luz. Estas mudanças são convertidas num sinal levado por neurónios aos centros sensoriais do cérebro ou da espinal medula. Aqui, os neurónios interpretam a entrada e geram uma resposta, emitindo comandos que fazem com que os músculos se movam ou que o coração comece a bater mais depressa. Com todos os seus sistemas operativos, o corpo humano é uma máquina complexa, um universo em miniatura a explorar. A nossa viagem começa no nervo óptico que faz a comunicação entre o olho e o cérebro. Para esta viagem recheada de animação, vamos percorrer o nosso corpo dentro de um submarino minúsculo imaginário, com uma consola de realidade virtual que vai revelando o nosso trajeto. Primeiro, exploramos a estrutura do olho com feixes de luz que fluem quando uma pessoa abre um olho. Estes feixes luminosos passaram através da córnea e da íris escura do olho. Da mesma forma que a lente de uma câmara, a lente do olho focaliza ondas claras. A lente muda de forma para focar a luz de objetos mais próximos ou mais distantes. A luz focalizada é conduzida agora através do centro do olho até ao seu destino final, a retina, localizada na parte de trás do olho. De certa forma, a retina é como um ecrã de cinema. A luz focalizada é projetada sobre a sua superfície plana e macia. Os sinais emitidos dos fotorreceptores viajam ao longo das fibras nervosas até chegarem a um conjunto de nervos localizado na parte de trás do olho, o nervo óptico. Este leva, por sua vez, toda a informação recebida do olho ao cérebro. A visão ocorre quando o cérebro recebe e interpreta os sinais do olho, tudo numa fração de segundo. Entramos agora no córtex cerebral. Este centro de comando é também o centro de toda a criatividade e inteligência. Um supercomputador único. O cérebro processa entre 10 e 100 mil milhões de microprocessos em simultâneo. Estes processos utilizam aproximadamente 20% da energia do corpo e geram aproximadamente 25 watts de potência. Do cérebro viajamos para o nosso segundo destino sensorial, o ouvido interno, um labirinto de canais repletos de fluido. Alguns são essenciais para o equilíbrio, enquanto outros
convertem as vibrações em sinais elétricos conduzidos até ao cérebro. Preparamos-nos agora para cruzar a barreira que separa o ouvido interno e o ouvido médio. O tímpano fica mesmo aqui. Sempre que uma onda sonora percorre o canal auditivo, faz vibrar esta membrana. O tímpano consiste num pedaço de pele fina e semi-transparente, com cerca de 1 centímetro de diâmetro, e localiza-se entre o canal auditivo e o ouvido médio. O tímpano é rígido e muito sensível. Sons agudos e altos fazem com que a membrana vibre com maior velocidade. Pequenos ossos móveis amplificam a força da onda sonora, criando uma pressão no ouvido interno 20 vezes superior à pressão sentida no tímpano. Esta pressão é essencial para mover as fibras capilares do ouvido interno, emitindo impulsos elétricos com informação sobre a tonalidade e o volume do som até ao centro auditivo do cérebro. Cada vibração do tímpano agita os 3 mais pequenos ossos do corpo humano: o martelo, a bigorna e o estribo. Quando o tímpano vibra, faz mover o martelo de um lado ao outro, como uma alavanca. A outra extremidade do martelo está ligada à bigorna e esta ao estribo. A extremidade do estribo fica encostada ao ouvido interno. O estribo atua como um pistão, criando ondas no líquido do ouvido interno para interpretar as alterações de pressão de ar da onda sonora. Deixemos para trás o ouvido, passando outra vez pelo tímpano, martelo, bigorna e estribo, e vamos em direção ao sistema circulatório. Entramos agora na veia cava superior. Esta veia transporta o sangue venoso da cabeça, pescoço e braço até ao coração. Aqui, a turbulência é incrível, especialmente quando nos dirigimos para a aurícula direita do coração. A válvula tricúspide encontra-se adiante e tem 3 abas controladas por outros 3 músculos. Está a abrir-se e nós estamos a ser empurrados para o ventrículo direito. Ao atravessar esta válvula, fazemos uma viagem de sentido único. Não há regresso. Esta câmara bombeia sangue venoso na artéria pulmonar, que o leva até aos pulmões. A válvula tricúspide impede que o sangue retorne à aurícula direita. Detectamos aqui células invasoras. Estas células pertencem a uma infecção viral que cresce rapidamente. Se estas células não forem destruídas, podem causar um ataque cardíaco ou mesmo a morte. Para combatê-las, é necessário travar uma batalha ao nível das células, eliminando estas células sem danificar as células saudáveis do coração. Graças à nanotecnologia, podemos delinear um tratamento que possa trabalhar individualmente com as células doentes, sem danificar as adjacentes. No centro da Universidade de Rice para a Ciência e a Tecnologia, o microscópio eletrónico de transmissão mostra-nos os átomos que compõem moléculas complexas dentro das células humanas. Estas novas balas são minúsculas esferas de vidro, menores do que o núcleo de uma célula e revestidas a ouro. São chamadas nanoconchas. Estas nanoconchas absorvem calor em comprimentos de ondas específicos determinados pela sua cor. A energia é fornecida por um laser infravermelho que não prejudica os tecidos normais. Quando as nanoconchas atingem uma determinada temperatura, a célula adjacente explode. E é disto exatamente que precisamos para salvar o nosso paciente. Uma agulha hipodérmica injeta as nanoconchas na corrente sanguínea e nós podemos acompanhar a sua viagem no interior de uma veia até ao coração. Este rio de sangue deve sustentar cada célula, ou a célula morrerá, trazendo de volta nutrientes e levando resíduos celulares. Eventualmente levará também as nossas nanoconchas até ao coração e as células doentes que foram marcadas. Dentro de 30 segundos, as nanoconchas devem encontrar a infecção e unir-se a ela. Realmente, já não estamos muito longe.
Para ver mais detalhadamente o sistema circulatório, munimos o nosso submarino imaginário de luzes mais intensas. Para conseguir imagens ainda mais detalhadas, utilizamos também um veículo imaginário mais pequeno. Nenhum destes veículos é real, mas ajudam-nos a visualizar e a explorar determinadas partes do corpo com imagens baseadas na fotografia real do sistema circulatório. Uma veia grande ou uma artéria são suficientemente amplas para receber o nosso submarino milimétrico, mas uma célula individual tem somente 10 microns de largura. Por se tratar de um submarino imaginário, podemos reduzir o seu tamanho 100 vezes, de modo a conseguirmos observar as nanoconchas em ação, destruindo as células doentes que encontramos no coração. Vamos poder observar esta infecção de perto. É muito agressiva, atacando tudo o que encontra. Estas células têm de ser eliminadas antes que ataquem mais tecidos saudáveis do corpo. O corpo não reconhece este perigo e não está a enviar glóbulos brancos para lutar contra a infecção. Se se tratar de uma inflamação do músculo do coração, é provavelmente uma infecção viral que não desencadeou uma resposta dos glóbulos brancos. Se esta infecção danificar o coração, este não poderá bombear sangue com tanta energia. Os órgãos do corpo não receberão sangue suficiente e os pulmões acabarão por ficar inundados de líquido. Esta era uma situação sem grandes hipóteses de tratamento. Até agora. Deixemos agora o trabalho para as nanoconchas. Ao contrário do tecido regular, as nanoconchas aumentam de temperatura quando expostas a um laser infravermelho, um feixe que passa no corpo sem danificar quaisquer células saudáveis. O aumento de temperatura causa a morte das células adjacentes. Quando as nanoconchas são acopladas à infecção, acionamos o laser infravermelho. Ao aquecer as nanoconchas até à temperatura correta, a infecção é aniquilada. O feixe de laser bombeia uma quantidade letal de energia nas nanoconchas acopladas às células doentes. Podemos observar a batalha que se trava ao nível celular, a forma como a radiação preenche a área e as células infectadas morrem. Quando a doença é debelada, as células saudáveis remanescentes são programadas pelo seu próprio ADN para dar início à reparação. No interior do núcleo, podemos ver o ADN enrolado. Dentro desta esfera, firmemente embalada, encontramos 46 cromossomas individuais em 23 pares combinados. Localizações específicas nestes cromossomas, chamados genes, contêm instruções para a reprodução e reparação das células. Se esta fosse uma célula humana reprodutiva, continha certamente apenas 23 cromossomas individuais. Quando as células reprodutivas da mãe e do pai se combinam, é produzido um novo conjunto de instruções de ADN. Quando o novo ADN se combina formando um conjunto de 46 novos cromossomas, metade da mãe e metade do pai, nasce uma nova vida. Para melhor observarmos esta nova vida, aumentamos o tamanho do nosso submarino milhares de vezes, viajando desde o interior do núcleo de uma célula até ao interior do útero. Com cuidado, deslizamos pelo cordão umbilical e seguimos-lo até ao bebê. Aqui, uma nova combinação das bases na escada do ADN produziu um novo ser humano, original, mas ligou-o através do ADN aos seus pais e antepassados comuns pelo mundo inteiro e, em última instância, a todos os seres humanos através das ligações compartilhadas do ADN. Esta é a molécula que nos faz a todos humanos e originais. Esta é a maravilha do código do corpo humano.